Bom, eu queria começar, já que o tema da Flia Araxá é amor, leitura e diferenças, eu queria começar com amor, é o que marca muito profundamente a literatura, os livros do Milton. Em Dois Irmãos, um dos maravilhosos romances de Milton Ratum, ele é centrado numa família de 5 pessoas, pai, mãe, 3 filhos, uma empregada com seu filho, portanto, 7 pessoas, e nesse romance ele conta 5 histórias de amor. Uma história de amor straight, vamos dizer, careta, do Halim pela Zena, que é uma história tradicional. Uma história de amor, 2 histórias de amor meio incestuosas, que é de Zena por seu filho Omar, que talvez seja a paixão mais forte que se vê nesse livro. Outra incestuosa também, que é a da irmã Rânia pelos seus 2 irmãos, Omar e Yacub. Da empregada Domingas por Yacub. E, finalmente, do filho da empregada Nael por Rânia. Então, queria perguntar para o Milton, é possível fazer literatura sem amor? Você conseguiria escrever sem paixão, sem esses elementos que compõem o cotidiano das pessoas, das famílias? Bom, boa noite. Muito obrigado, Afonso. Quero compartilhar essa homenagem com os escritores que estão aqui presentes, com os leitores. Obrigado, Ascânio. É um prazer estar aqui pela segunda vez. Sem amor é possível escrever um grande romance sem uma história de amor, mas não sem paixão. Sem paixão do narrador ou do escritor. Por exemplo, um dos grandes romances da literatura de língua inglesa, que não foi escrito por um inglês, e sim por um polonês, o Joseph Conrad, Lord Jim, não é uma história de amor. Por incrível que pareça, um dos grandes romances modernistas não conta uma história de amor, conta uma falha moral, né? Um grande arrependimento de um ato decisivo na vida daquele marinheiro, daquele imediato de um navio que saltou desse navio, do Pátima, e deixou 800 peregrinos a mercê dos perigos do mar. E isso, acho que falhando aqui, isso vai ser um transtorno para toda a vida. Então, acho que os contos de Borges, por exemplo, um dos grandes narradores de língua espanhola, ele não explora o amor. Salvo em 2 ou 3, né, Beatriz Viterbo, Emma Zuns, mas, de modo geral, Borges, o tema do amor, de uma história amorosa, não é, vamos dizer, basicamente um tema borgiano. Agora, o amor, como o tempo, a viagem, são temas, a amizade, são grandes temas literários, né? Assim, você citou algumas histórias de amor no Dois Irmãos, mas eu, assim, para contrapor um pouco essas histórias de amor, eu posso citar o grande romance brasileiro, que é o Grande Sertão Veredas, em que as histórias de amor são, vamos dizer, centrais na obra dessa obra do Guimarães Rosa, né? E são várias espécies de amor, né? O amor, esse amor quase platônico, uma espécie de amor divino, o amor da luz, e um amor também, uma paixão transgressora do Reobaldo por no início a gente pensa que é um homem, né, por Diadorim, né, quer dizer, um amor inalcançável, né, um amor mais, vamos dizer, carnal pela Inhorá, né, puta e bela, né, quer dizer, o amor mais convencional do Reobaldo pela Otacília, né, uma espécie de amor de prata
não o Amor de Ouro, de Adorim, que fica, vamos dizer, encastelada naquela fazenda, e ele fica lembrando o tempo todo. Quer dizer, o amor, para ele, para o Guimarães Rosa, são muitos amores, né? Há várias espécies de amor. Ele tem uma frase linda que diz: coração cresce por todos os lados. Né? Coração mistura amores. Isso é belíssimo, né? Coração mistura amores. Né? Então, isso para falar do amor e da diferença também, porque nada mais transgressivo do que um amor de um jagunço por outro jagunço no sertão dos anos 20, do início do século passado. Você imagina isso? Quer dizer, um amor mais transgressor do que esse, quer dizer, essa coisa impossível, né? No Brasil arcaico, no Brasil pré-moderno, que era o centro-norte de Minas. Né? Agora, eu não acredito que os escritores escrevam, vamos dizer, de uma forma burocrática e neutra. Eu acho que você é movido pelo desejo. Você é movido pela paixão. Né? Ninguém escreve, assim, como dizia o Borges, ninguém é poeta das 8 da manhã às 16 da tarde. Né? Você, enfim, pensa no romance ou pensa numa história e se entrega passionalmente a essa história. Né? Então, os romances que eu escrevi foram todos, vamos dizer, armados, pensados a partir de uma experiência muito íntima. Experiência minha e experiência também de leitura. Né? A experiência daquilo que eu li, daquilo que eu absorvi como leitor, daquilo que me interessou enquanto leitor. Muito bem. A propósito do seu método de trabalho, você escreve romances, escreveu um maravilhoso livro de contos também. Você, quando vai escrever, você senta e diz, eu vou escrever agora um conto, ou você começa a escrever a partir dali, do momento que você enceta o trabalho, e você decide se ele vai ser curto, se ele vai ser um romance, se ele vai ser longo, ou você senta, não, agora eu vou escrever um conto. Como é isso em você? Como é que você elabora isso? Não, eu acho que é o conto que escreve você. Você é possuído por alguma questão, alguma inquietação, e a partir disso você escreve. Né? Um pouco como esses amores do Guimarães Rosa, né? O amor daquele amor de Leno e Lina, né? Que é um amor também estranho, porque é um amor de um moço, de um vaqueiro moço, por uma senhora, por uma velha, como ele diz. Né? E, no entanto, ela encontra o amor no amor. Ela encontra, vamos dizer, o amor no amor, que é o amor que inspirou os trovadores, que os místicos conhecem, enfim. Eu acho que, quando você escreve, também você é possuído por essa inquietação. Você escrever, você não calcula, não sei, cada escritor tem o seu método, mas Dois Irmãos, por exemplo, o Relato de um Certo Oriente, meu primeiro romance, ele foi escrito depois de um fracasso retumbante. Quando eu tentei escrever um romance político da época dos anos 70 e nada deu certo. Né? Era uma crônica mal ajambrada, enfim, aquilo não serviu para nada. Eu lembro de um amigo que leu, um argentino, disse, isso não é um romance. Échalo, falou, joga fora, porque não é um romance. E não era mesmo. Né? Então, eu comecei a escrever o relato a partir de reminiscências dos anos 60, da minha infância, das vozes que eu ouvia lá na minha casa e na vizinhança, enfim. Comecei a armar esse romance. Né? Então, eu acho que o mais importante é você encontrar a forma do romance. A forma, para mim, é fundamental. Como que eu vou escrever isso? Que tipo de narrador eu vou usar? Como que eu vou estruturar esses conflitos? Né? Quem é esse narrador?
qual vai ser a arquitetura desse livro. Se eu não encontrar isso, eu não consigo escrever. Você falou só mais uma, você falou da tentativa de fazer um romance político dos anos 70. Naquela ocasião, na ditadura que a gente experimentava, a literatura e todas as outras formas de expressão cultural podiam e eram mais engajadas, porque se defendia liberdade de expressão, se defendia democracia, e era unânime. Tá? Outro tema desse nosso encontro aqui são diferenças, que a gente pode tratar diferença de raça, de credo, de orientação sexual, de classe. Tudo isso é abundante na literatura, é abundante em todas as manifestações culturais. Mas uma das diferenças próprias dos dias de hoje é a diferença política. Hoje o Brasil, nós sabemos, está dividido entre Flamengo e Fluminense, entre fora Temer e fora Lula. Como é para a literatura esse ambiente? Isso é bom para a literatura? Fortalece esse ambiente de país dividido? Nos anos 70, quando se tentou escrever esse romance que se disse que virou um fracasso, éramos todos contra um regime. Hoje o país está dividido, absolutamente dividido, você sabe disso, todos sabemos. Como é que isso funciona na literatura? Isso é bom? Isso é campo fértil? Isso atrapalha? Olha, o Brasil é um campo fértil para os escritores. Né? Tanta maluquice que acontece nesse país, tanta loucura, tantos disparates e tantas aberrações, e são tantas as contradições, né, da sociedade, contradições, tanta violência. A questão, quer dizer, esse conflito que está havendo, quer dizer, essa separação entre... Aliás, o nome são péssimos, né? Coxinhas e petralhas. É um nome horroroso, né? Coxinhas e petralhas. Eu acho tão pobre. Primeiro que petralha é um trocadilho. O trocadilho é a mais fácil das figuras de linguagem. É fácil fazer trocadilho. Então, vamos dizer, a literatura ela tem que estar, vamos dizer, não acima ou abaixo disso, mas ela tem que transformar, vamos dizer, o fato em ficção. E para transformar o fato histórico em ficção, você tem que deixar o tempo passar. Quer dizer, eu acho que uma das forças do romance é a memória, né? Quer dizer, a memória enquanto possibilidade de imaginação. Né? Então, esse momento, por exemplo, para escrever um romance, eu acho péssimo, do meu ponto de vista. Eu jamais, Ascanio, escreveria um romance sobre esse embate ideológico. Né? Não que eu esteja em cima do muro, eu não estou, não fiquei e não fico em cima do muro, não é essa a questão. Mas eu acho que o fato histórico ele tem que se transformar em ficção depois de algum tempo, quando a memória começa até mesmo a esquecer essas coisas que a gente está vivendo no presente. Né? Quer dizer, o romance trabalha muito com reminiscências, com memória. E para mim, a imaginação é a força, vamos dizer, que impulsiona a literatura. Quer dizer, porque a imaginação é uma vamos dizer, uma capacidade de você plasmar coisas muito pequenas e coisas muito grandes. Né? Quer dizer, volto ao Guimarães Rosa. A imaginação do Rosa, ela não é uma mera reprodutora daquilo que ele apenas vê. Ela é uma imaginação produtiva. Né? Quer dizer, ele vai atrás daquilo que ele chama de o quem das coisas, o suprassenso. O Rosa era maluco, né? Ele tinha umas coisas ele ia atrás do suprassenso, de um significado que ele só encontrava através da sonoridade das palavras. Né? Então, a literatura, quando ela tenta escrever sobre o seu momento, ela empobrece. Ela empobrece. Ela se engaja, você acha? Quando ela se engaja, eu sou contra a literatura engajada, porque ela se torna uma literatura, um texto documental. E quando ela se torna, vamos dizer, um documento, ela já não é mais uma ficção. Ela é mais, vamos dizer,
uma espécie de depoimento sobre o tempo presente. Né? Então, esse é um desafio do escritor, num país em que as tensões sociais são muito grandes, o tempo todo, não é só nesse momento. Né? Eu, desde que eu me entendo, quando eu tinha 12 anos, aconteceu o golpe militar, e desde então não houve descanso. Quer dizer, não houve um momento de pacificação. Houve antes, que a minha geração não conheceu, na época do Juscelino. Foi um momento glorioso nas artes, na arquitetura, na música, na bossa nova. Então. Mas depois de 64, não houve nenhum momento de verdadeira pacificação. Poderia ter havido com Tancredo, que morreu antes de Pois é. Então, eu acho que a literatura tem isso. Ela não depende das circunstâncias. Ela depende, vamos dizer, do tempo que passa para você elaborar depois uma reflexão sobre o passado. Pegando uma carona na pergunta do Ascânio, você escreve à mão. Você é contra a tecnologia, Milton? Não, de jeito nenhum. Eu tenho vários amigos no Facebook, aderi ao Facebook, inclusive. Não sou eu que administro aquilo, mas eu acho engraçado aquilo. Já pensou você ter 5.000 amigos? É uma glória, né? Não sei se... Eu acho que uns 5 ou 6 são meus amigos de verdade. Mas eu não sou contra a tecnologia. Você imagina, ainda ontem, em 1989, quando eu publiquei o primeiro romance, você errava uma palavra, você tinha que reescrever tudo, toda aquela coisa de uma página inteira na minha maquininha lá, Smith Corona, elétrica, que eu guardei, está lá guardada. Né? Você mudava uma frase, colocava aquele branco, aquele líquido, corretor, e depois escrevia tudo. Era uma coisa de louco, não terminava nunca. Agora não, cola, corta, não sei o quê, vai para lá e para cá. Eu acho isso uma maravilha. Agora, eu não consigo escrever diretamente no computador. Por quê? Porque eu sou mais rápido na mão, na caneta. É muita rapidez que eu... não, caneta. Tem alguém passar o limpa para você depois? Não, sou eu mesmo, eu faço tudo. Eu passo a limpo, eu imprimo. Mas aí você põe no computador? Sim, eu passo a limpo no computador. Aí eu vou imprimindo, até isso aqui eu imprimi 16 vezes. Tem 16 versões do Dois Irmãos. Mas é uma doença quase. O que acontece é o seguinte: você está terminando um romance. O que eu vou fazer depois, se eu terminar? Né? Você dá pena de terminar também. O bom é estar escrevendo, não é ter escrito. O bom é essa travessia, né? Essa ponte de você reescrever, de você ficar... eu tenho certeza que alguns colegas aqui, amigos, concordam com isso. O bom é você escrever. Aí você termina, dá aquele vazio... Né? Eu digo, porra... Ô, Serginho, foi por isso que você ficou 15 anos escrevendo Viva a Língua Brasileira, né? Milton. E Roraima ou Roraima. Eu ainda falo Roraima, viu, Sérgio? Eu li. E está correto as duas pronúncias. A propósito disso, hoje a tecnologia resultou num excesso de informação disponível na internet, nas redes sociais, que causa até um certo estresse das pessoas, né? Que não conseguem ler tudo ou consumir tudo que está disponível. Né? No jornalismo, que é o meu caso, o impacto disso é enorme. Mudou o nosso negócio, né? Porque todo mundo agora se julga jornalista. Basta ter uma plataforma e escrever alguma coisa que já acha que está fazendo jornalismo. Eu queria saber como é que é isso na literatura. Você acha que a internet, as redes sociais, uma vez que bloggers, youtubers entraram na cena, como nós falamos ontem, Kéfera, que no único primeiro livro dela vendeu 300 mil exemplares porque era um fenômeno no YouTube ou numa rede social qualquer. Você acha que esses elementos da tecnologia ajudam a vocês, escritores, contribuem para a literatura, numa medida que expõem mais jovens talentos, ou nem tanto assim,
para o público ou atrapalham? Não, eu nem vejo. Eu acho que tudo isso depende do valor do texto, né? Se você considerar, por exemplo, um texto curto, qualquer texto do Kafka, em qualquer suporte ele será o Kafka, né? Agora, essa mocinha que eu não conhecia, ontem eu ouvi falar o nome dela, Kéfera. O Mansur sabe como é que chama? Foi o Mansur que me falou e eu não conhecia. Ontem eu até anotei, foi às 12 horas e 28 minutos que eu conheci esse fenômeno. Que eu não sei se... porque você pode publicar livros, mas você não publica literatura. Nem todo livro é literatura, não é? É isso. Quer dizer, ela pode publicar, mas autoajuda, todo mundo pode publicar. Agora, você tem que ser honesto a ponto de dizer, isto não é literatura de qualidade, não é sequer literatura, né? Quer dizer, não importa agora você, vamos dizer, nivelar por baixo, porque aí é o fim da leitura crítica, né? Quer dizer, a Virginia Woolf tem um texto muito, muito bonito sobre leitura. Ela diz, olha, a leitura é uma arte muito complicada, muito complexa e difícil. Quando você começa a ler um romance, ela diz, você tem que se colocar, o leitor deve se colocar no banco dos réus e não na cadeira do juiz, né? Então, mas quando você relê esse romance, aí você tem que sair do banco dos réus e ir para a cadeira, você tem que julgar. Você tem que julgar. Ela diz, e é no julgamento que você encontra algum tipo de valor literário, né? Quando você relê o livro, ela até fala, o convite à releitura já é, vamos dizer, uma vitória vamos dizer, já é uma coisa significativa para o escritor, né? Então, é nessa releitura que você vai fazer um julgamento, né? Para você não fazer um julgamento na primeira leitura. Então, quer dizer, youtubers ou bloggers, quer dizer, de repente, dessa imensa quantidade, pode sair um ótimo escritor. Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Porque, às vezes, você não tem como publicar um livro. Você não tem como publicar um livro, né? Você tem um texto que é bom, você não sabe que ele é bom, aí você publica, vamos dizer, na internet, alguém, um bom leitor, não precisa nem ser um crítico, ele vai dizer, não, isso aqui vale a pena, inclusive, publicar em brochura e tal, né? Agora, o que é complicado e para mim é inaceitável é você confundir tudo com literatura, porque aí estaremos mentindo para a Flia Araxá, para todos os festivais de literatura, e não é o caso. Não é o caso. Quer dizer, se você pensar no esforço que fizeram escritores como Clarice Lispector, Guimarães Rosa, ou Graciliano, ou Osman Lins, ou qualquer grande poeta, né? Para não citar só mineiros também, que aí fica uma coisa, né? Quer dizer, esses escritores, essas escritoras, elas trabalharam muito, eles trabalharam muito com a palavra, leram muito, absorveram muitas coisas. Aí vem alguém e publica uma coisinha, um diáriozinho da sua primeira juventude e chama isso de literatura. Acho que não, acho que é sacanagem aí com os escritores. Não falo nem de mim, eu estou falando do passado, estou falando dos escritores, dos grandes escritores brasileiros. Eu estou totalmente fora disso. Estou falando dessas pessoas que dedicaram uma vida inteira vamos dizer, a construir uma linguagem inovadora, uma linguagem que certamente, vamos dizer,
nós podemos ter vários tipos de complexos de inferioridade, mas quando você lê A Paixão segundo GH ou O Laço de Família, eu não sinto nenhum complexo de inferioridade em relação à literatura contemporânea, seja europeia, seja norte-americana ou oriental, do pouco que eu conheço, né? Eu li uma entrevista sua, me preparando para vir falar com você aqui, em que você dizia que não pensa no leitor quando escreve, e acrescentou: o leitor é o maior mistério da literatura. Dá para você elaborar melhor isso para a gente entender? Eu não penso no leitor porque o leitor é uma abstração. Como é que você pode pensar? Quer dizer, há vários tipos de leitor. Há um leitor, vamos dizer, de best-seller, há o leitor que, vamos dizer, que só gosta dos clássicos, há os leitores que, vamos dizer, que são super exigentes, né? Há leitores acadêmicos, e há aquilo que a Virginia Woolf chamava de common reader, o leitor comum, o leitor médio, o que não significa mediano, mas um leitor que gosta de literatura. Quer dizer, abstrair um leitor é impossível, né? Separar um leitor ideal é impossível, né? Então, eu escrevo aquilo que, vamos dizer, que está dentro de mim, que está, vamos dizer, que faz parte da minha inquietação individual, que, ao mesmo tempo, é uma inquietação histórica, do nosso tempo, ou do passado, sobretudo, que repercute no presente, né? Mas não penso no leitor específico, porque ele não existe, né? Porque cada leitura é uma possibilidade de imaginar um outro livro. Interessante da leitura também é que aquilo que o Proust dizia da imaginação, quer dizer, ela oferece ao leitor, a cada leitor, uma possibilidade de imaginar um outro livro, de continuar um outro livro, né? De aprofundar questões que, às vezes, até o escritor não aprofundou e o leitor aprofunda na sua imaginação, né? Que também é valiosa, né? E que pode ser uma imaginação de leitor crítico também. Aí a gente tem que pensar na academia, nos leitores críticos, naquele leitor muito bem argumentado, que diz, bom, a arte ela é uma forma de dar o sentido a uma vida, né? Agora, como esmiuçar essa forma? É isso que o crítico faz. Como que eu vou analisar isso? Como que eu vou pegar um Grande Sertão Veredas e escrever sobre esses amores do Riobaldo, né? Essas várias espécies de amor, do amor metafísico, do amor impossível, do amor carnal. Como que eu vou fazer isso, né? Mais uma questão a propósito de leitura. No Brasil, todos sabem, se lê muito pouco, né? Os nossos heróis, os exemplos que a gente vê entre nós, não nos estimulam a ler. Alguns se orgulham de nunca ter lido nada. Outros dizem que nunca tiveram paciência para a leitura. E a gente vê que até as plantas dos prédios que são vendidos nos jornais, você vê que tem tudo lá dentro de um apartamento que está à venda. Sofá, mesa, cama, fogão, mesa de jantar, mesa de varanda, mas você nunca viu uma estante numa planta uma planta baixa de um prédio em construção. Em alguns lugares, os livros são até destratados, são desrespeitados, como na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que a gente sabe o estado de condição dela, e agora no Gabinete Português de Leitura, que estão fazendo uma obra e empoeiraram todos os livros de maneira absurda. Diante desse cenário, eu queria que você falasse um pouco sobre essa falta. As bibliotecas no país são pouquíssimas, né? As pequenas cidades do interior não têm livros para serem lidos. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário absolutamente brasileiro e o que isso representa. Como é que você vê, diante desse cenário, o futuro da literatura no Brasil? O futuro da literatura, Ascânio, não sei. Nem no Brasil, nem no mundo.
O Borges tem uma frase famosa que, nos anos 70, ele disse... Hã? É o tempo, né? Eu olhei para aquilo, achei estranho, uma placa com o número 15. Bom, o romance é também sobre a passagem do tempo, né? Então, temos 15 minutos. Desculpe. Eu não sei qual é o futuro da literatura. Ele dizia, nos anos 70, se eu soubesse como será, se eu soubesse como seria a literatura do ano 2000, né, para saber o que seria a literatura do ano 2000, eu teria que saber como será o leitor do ano 2000. Então, eu não sei se esse leitor do ano 2050 será um leitor desses diários da juventude, né, dessa mocinha que publicou, ou se será ainda o leitor do Kafka, ou do Thomas Mann, ou do Guimarães Rosa, ou do Drummond, ou do Murilo Mendes. Eu não sei, né? Eu prefiro achar que esses leitores vão surgir. Apesar desse cenário que a gente acabou apesar de toda essa banalidade, que não é só contemporânea, no século XIX, na Inglaterra, foram publicados 100 mil títulos de romance. E, no entanto, quantos são lidos hoje, daqueles milhares de romances publicados na Inglaterra? Agora, a questão da leitura é uma questão estrutural da sociedade brasileira. Eu não vejo, vamos dizer, a questão muito só do ponto de vista do governo federal. Eu insisto, falei isso em algumas crônicas que eu escrevi, esse país tem 5.570 municípios. 5.570 municípios. A minha pergunta sempre foi no seguinte sentido: esses milhares de prefeitos e secretários de educação tão comprometidos com a educação das crianças de seus municípios, dos brasileiros, dos meninos e das meninas brasileiros desses municípios, eles estão preocupados com isso? Eles estão profundamente preocupados com isso? Porque a mudança estrutural, ela tem que vir dos municípios. Eu tenho um exemplo de uma cidade do Paraná, em que a mulher do prefeito de uma cidade de 5 mil habitantes tirou todos os livros da biblioteca e jogou fora. Jogou fora, porque para que livro? Para que aquela coisa? Para que biblioteca? Quer dizer, eu sou do Amazonas, morei lá 30 anos, 15 da minha juventude e infância, e mais 15 depois na vida adulta, quando eu fui professor. Eu visitei bibliotecas, às vezes as bibliotecas eram espaços vazios, trancados para servir de festas do aniversário da diretora. Entendeu? Quer dizer, uma cidade que construiu um estádio de 800 milhões de reais, a Arena Amazônia, e não tem investimento em infraestrutura, metade é favela. Quer dizer, não é que o brasileiro não gosta de ler, é que barram o acesso à leitura dos pobres brasileiros. Eles não têm acesso à leitura. Eu fiz várias palestras, na Secretaria de Cultura do município de São Paulo, eu fui a várias escolas da periferia, fui à cidade de Tiradentes, imprimiram uma seleção de crônicas que eu indiquei do meu livro de crônicas. Eu falei, não vou dar palestra sobre Dois Irmãos, porque esses jovens, primeiro, não há livros nas bibliotecas. Eles não vão ler um romance de quase 300 páginas. O que eu vou sugerir? Eu vou sugerir que eles leiam um caderninho com 8, 7 crônicas, antes de falar sobre literatura ou sobre essas crônicas. E a gente fez isso. Eles imprimiram 2 ou 3 mil exemplares de um caderno que deve ter custado 50 centavos o custo. Eu dei os direitos autorais, porque também isso aí fica... E eles leram e depois fizeram perguntas sobre a crônica, sobre personagens, sobre isso em Cidade de Tiradentes, que é se não for o mais pobre, é um dos bairros mais pobres de São Paulo,
o Leonardo conhece, já foi lá, já conhece a periferia de São Paulo. Quer dizer, é um preconceito nosso, de elite, dizer que o pobre não gosta de ler. É um preconceito arraigado na nossa sociedade. Então, agora, falta isso, falta determinação política, sabe? Falta até um pouco de... eu não gosto dessa palavra, falta um pouco de, vamos dizer, de amor pelos outros, pela diferença. Falta essa entrega, dizer, não, aquilo que o Mário de Andrade, que para mim foi um escritor excepcional, um cidadão excepcional, um paulistano que saiu de São Paulo para conhecer o Brasil todo, e ele escreveu, ele foi ao Alto Purus, visitou os seringueiros do Alto Purus, e escreveu um poema que é lindo, chamado Acalanto do Seringueiro. E ele diz, esse seringueiro é um brasileiro que nem eu. Quer dizer, esse respeito pela diferença. Quer dizer, se você não pensar naquele cara que está lá perdido, como ele pensou, não há como, não há saída. Se você não pensar no outro, no desvalido, se você, no fundo, não pensar na desigualdade brutal desse país, a gente não consegue sair dessa... E é isso está acima deste ou daquele partido, do Coxinha ou do Petralha, sabe, do Tucano ou do não sei quem, está acima, está acima. Isso faz parte da nossa humanidade. Foi a aula que eles deram ontem, o Cortella e o Leonardo. Está acima da nacionalidade, né? Está acima das cores da bandeira, né? E tem a ver mais com a nossa humanidade. Como que a gente... porque se você não perceber o sofrimento, pelo menos não perceber o sofrimento do outro, você não tem como acabar, diminuir a desigualdade, que era a obsessão do Tolstói. Para Tolstói, a desigualdade era a grande questão na Rússia daquele período. Quer dizer, ele lutou contra isso, escreveu sobre isso, dedicou a vida, né, além de grande romancista, de extraordinário romancista que ele foi, né, mas vamos dizer que o sentido, vamos dizer, da nossa libertação passa por uma política educacional democrática, porque esse não é um país democrático. O Brasil não é uma democracia. O Brasil é um país segregado. A minha geração, que ainda estudou na escola pública, percebeu que naquele momento havia uma promessa vamos dizer, de futuro democrático, que foi interrompida brutalmente, né? Quer dizer, estudar em 1963, estudar numa escola particular em Manaus, era inimaginável para os meus pais. Não, você vai estudar no colégio tal. Não, você vai estudar no colégio Pedro II, que é o colégio estadual do Amazonas. E pronto. E pronto, não tinha discussão. Para os meus filhos, hoje, eles não conhecem a sociedade brasileira. Eles não conhecem. Um tem 12 anos, o outro tem 8. Eles conhecem essa classe média, ou média alta, paulistana, não sabem o que é um menino pobre, um menino negro, não sabem, porque eles não veem na sala de aula. A mobilidade deles é restrita, é da escola para não sei o quê, para a casa de não sei o quê, ou então o joguinho lá. É uma infância pobre. É uma infância pobre. Eu não teria escrito Dois Irmãos se eu não tivesse tido essa convivência democrática, conviver com filhos de lavadeiras, com filhos de operários, com filhos de desembargadores. Quer dizer, a escola pública universal, que existe na França, na Alemanha, na Inglaterra, tá? Isso é indiscutível. Nós não temos isso.
Portanto, nossa democracia ela é muito manca, ela é frágil, ela é uma caricatura de democracia. Bom, sobretudo nos últimos meses, aí provou que é uma caricatura mesmo. Boa noite, meu nome é Rosara. Boa noite. Sou sua leitora, li e me emocionei, como todos aqui, com Dois Irmãos, sem dúvida, é uma grande obra. E eu posso lhe confessar que eu não conhecia o Amazonas, e, coincidentemente, li Dois Irmãos, e, em seguida, nós recebemos um convite para ir a Parintins, para a Festa Parintins, e você acabou de descrever o que eu, de certa forma, vi em Parintins. Um show lindíssimo, fiquei encantado com a riqueza da arte, da cultura, uma arte que é transposta depois para o nosso sambódromo, né? Os carros alegóricos, aquela riqueza cultural toda que nós assistimos, e uma grande miséria no entorno. Fiquei muitíssimo impressionada, eu e o Eduardo, como que um contraste tão forte, tão impactante, porque nós percorrimos as ruas das cidades e depois conversamos com algumas autoridades, percebemos o grande drama do Amazonas na questão do transporte fluvial, para levar aos cidadãos, aquelas pessoas quase que abandonadas ali na população ribeirinha, né, à beira dos rios, para terem saúde, educação, lazer, escola. É realmente uma coisa impressionante, e uma região tão rica, de uma natureza tão maravilhosa, as raízes, os temperos que são usados pelos chefes, né, do Brasil inteiro, em grandes banquetes, enfim, há muito que se fazer. Mas, professor Milton Ratum, a pergunta é, nós somos leitores, nós existimos e estamos aqui. Professor Milton Ratum, quem o senhor acha que é o pai do Nael? Porque com essa angústia o senhor nos deixou. Muito obrigada. Nossa, é uma pergunta muito difícil, porque o pai do narrador, do Nael, eu não sei quem é. Desde o projeto, do esboço que eu fiz do romance, eu deveria saber que eu teria que desconhecer esse pai. Porque se eu soubesse a identidade dele, eu certamente encaminharia, vamos dizer, a narrativa para um dos dois, né? E eu acho que a minha, vamos dizer, o pai dele, quer dizer, é um dos mistérios, é um dos enigmas do romance, né? Quer dizer, o romance, você não precisa entregar tudo para o leitor. Você não pode explicar as coisas. Você tem que deixar, vamos dizer, no reino da ambiguidade. Eu até, para ser honesto com você, ou com vocês, numa das versões havia, vamos dizer, quase uma queda por um dos pais, por um dos irmãos. Aí um amigo meu, Raduan Nassar, que é um grande escritor, ele leu o manuscrito e disse: você não pode insinuar quem é esse pai. Você tem que trabalhar com a força da ambiguidade. E ele estava certo. Você vê que uma leitura de um editor, ou de um leitor, é importante o manuscrito. Então, eu acho que essa é uma ambiguidade que fica no romance. Eu lembro que no vestibular de Santa Catarina, eu recebi uma mensagem de uma professora de cursinho querendo que eu registrasse no cartório a identidade do pai, porque a resposta no vestibular estava errada para ela. Eu disse: minha senhora, eu não posso fazer isso, eu não sei quem é esse pai. Porque é uma loucura, né? Porque aí também tem a loucura do leitor, tem tudo, né? Você não... Qual o desafio? Sobre leitura. Quem daqui, desse auditório, que vai passar sim, eu conversei com... Eu disse, eu falo tanto do Guimarães Rosa, eu acho que está virando uma doença. Em casa já ninguém mais, meus filhos, eles se afastam. Lá vem você de novo falar desse escritor.
que é dificílimo. Eu disse, não, não é difícil. Se você ultrapassar as primeiras 25 páginas, você nunca mais vai deixar de ler o Guimarães Rosa. Então, eu falei para o Afonso, se nessa homenagem servir para conquistar 3 leitores do Grande Sertão, dessa sala, 3, eu já ficaria extremamente contente, porque é um baita de um romance. 3. Alguém leu? Nossa! Viu como o Brasil tem esperança? Há esperança? Então, 3. Muitíssimo Muito obrigado, obrigado, gente.